Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aula de receita, aula número 8. Hoje a gente vai aprender a fazer receita na IHM. O que que é receita, né? É o seguinte, às vezes, determinado processo, o operador precisa alterar vários parâmetros, né, no seu processo industrial. Vamos dizer que ele tenha suas variáveis do processo, né, que pode ser de tempo, pressão, vazão, né, temperatura. E, dependendo do seu processo, ele tem vários tipos de receita. Uma batelada de um produto alimentício, produto químico, né? E, e a mesma máquina sofre alterações, às vezes de tempo, temperatura, né? E o incômodo, às vezes, ele tem que salvar, anotar aquilo ali, né? E não ter onde salvar. E toda vez que ele for dar um setup na máquina, ele tem que alterar aqueles parâmetros, né? Às vezes guardar num caderno, uma anotação, né? Então, interessante seria o quê? Ele pegar o nome daquele produto, né? O número do lote e, através de uma ação na IHM, ele conseguir carregar aqueles parâmetros ali, né? Deixar salvo o funcionamento, né? Das suas variáveis e, através de um toque, ele carregar os seus parâmetros e deixar salvas as receitas, né? Desde já peço que deixe um like, compartilhe aí com a galera ali, né? Se inscreva no canal para quem não é inscrito, para ajudar a gente a divulgar a ideia, né? Então vamos lá. Receita, aula 8 e HM da Delta, né? Vamos lá. Vamos abrir primeiro a nossa DOP, né? A nossa DOP Soft. Deixei aqui um bloco de nota, né? Seria um passo a passo para a gente ficar mais fácil para a gente seguir o processo, né? Então, um novo projeto, vou continuar com a minha 107DV, posso alterar aqui a tela, né? Mas vou deixar o meu projeto como 9HM, mas vamos mudar aqui para ficar legal. Receitas, receitas, né? A tela, vou colocar início, seria uma tela de início, e vou avançar. A parte de configuração, por enquanto, a gente está fazendo tudo online aqui, né? Vou finalizar. Então, primeiro passo que eu criei aqui no meu bloco de notas, né? Eu vou ter que ir em configurações, no control bloco, né? Habilitar uma memória interna com $0 e marcar até receita controle. Vamos explicar o que que é isso, né? Então, eu venho aqui, ó, em geral, né? Configuração, né? E aqui eu tenho meu control block. Eu habilito aqui, né? E vou fazer minha habilitação, né? Então, eu vou dar o start aqui, vou marcar primeiro a minha até receita controle, né? O tipo de receita controle e vou colocar a condição de endereço aqui, que é uma memória interna aqui, né? Então, eu vou criar uma memória interna, $0, ok? Uma vez habilitado, isso aqui vai ser muito importante, depois a gente vai explicar por quê, né? Então, eu coloquei uma memória interna, $0. Pego aqui, ó, marco até receita controle. Dou ok, beleza. Vamos voltar no bloco de nota aqui. Venho aqui, vamos criar a tabela, né? A nossa tabela de receitas, né? É, seria o quê? Vamos em projeto, deixa eu lembrar aqui que é muita informação. Data aqui, em Data Manage, né? Marquei aqui, né? Receita, vamos escolher 16 bits para nossa receita aqui, né? Então, eu tenho aqui, ó, receita, vamos criar por enquanto a parte de 16 bits. Vou habilitar a minha coluna aqui, né? Habilitar a parte de receitas e marcar, também para a gente não esquecer, criar uma tabela na memória. Eu escolhi a memória D500, né? Lembrando que cada registrador ocupa duas letras. Então, o que que é isso, né? Se cada registrador ocupa duas letras,
que eu vou fazer aqui, ó? Eu venho aqui, vou criar uma tabela aqui. Então, eu vou colocar aqui a minha D500, né? Que vai ser a minha memória inicial, né? Que é uma memória que eu escolhi, o meu processo aqui, né? Então, vou criar uma nova receita. Se cada registrador ocupa duas, vamos lembrar aqui, que eu marquei aqui, né? Cada registrador ocupa duas letras. Então, aqui na minha tabela, para me ocupar 12 letras, eu tenho que usar seis registradores, né? Então, mas de certa forma, eu vou deixar ele sobrando aqui. Então, eu vou colocar o quê? Eu vou vir aqui, colocar 20 registradores com uma coluna de 50. Vai ser 50 receitas, né? Então, coloca aqui, ó. Através disso, eu consigo colocar o nome de 20 registradores e 50 receitas. Então, tá salvo aqui para eu colocar 50 receitas, certo? Então, uma vez está criada a minha tabela, né? Agora vamos para a parte gráfica, né? O que que seria a parte gráfica? Então, a parte de configurações a gente já conseguiu fazer. Então, a nossa parte gráfica, o que que a gente vai fazer agora? Vamos criar um botão para salvar, né? Então, vamos pegar um botão aqui momentâneo, né? Criar um botão momentâneo, colocar ele aqui, né? Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil a visualização. Venho aqui e vou colocar aqui, salva receita. Vou melhorar a perfumaria dele aqui. Então, a gente vai salvar a receita, né? Colocar o texto aqui em negrito para a gente colocar. E na hora que eu apertar, vou colocar aqui receita salva. Na hora que eu apertar, ele aparecer receita salva. Vou mudar a fonte aqui também, né? Deixar ele uma cor diferente, né? Para a gente perceber que a hora que a gente já clicou nele, né? Então, zero. Aqui é o segredo, né? Então, a gente vai pegar uma memória interna, dólares, deixa eu ver qual que a gente marcou aqui. Eu vou explicar o que que é isso, né? 5.1 é o bit que vai salvar a receita. Por quê, né? Vamos colocar aqui, ó, 5.1. Vamos ler e escrever, né? Colocar ele aqui uma memória interna, 5.1. Dou Enter aqui, vou colocar ele aqui. Então, é um botão de salvar receita. Onde que esse 5.1 ele tá, né? Então, vamos aqui em projeto, geral, vamos voltar lá em configuração, Ctrl bloco, né? Aqui, ó, receita controle. O meu dólar 5 aqui, ó, a memória interna, né? 5.1 é para a gente fazer o quê? A minha, aqui, ó. O bit 5.1 a gente vai fazer a nossa escrita, né? E depois o 5.2 vai ser, na verdade, a leitura escrita. Seria o bit 1 e o bit 2. Para a gente carregar, ele vai fazer o quê? Ele vai ler é o 5.2 e o 1 ele vai escrever. Então, o bit, para a gente salvar, a gente vai usar o 5.1 e para carregar o 5.2, ok? Então, vamos criar um botão aqui, ó, dá um Ctrl C, Ctrl V. Vamos criar um botão de, vamos alterar aqui, ó, 5.2 para carregar. E vou mudar a fonte aqui também, ó. Carrega receita, receita. E aqui a gente muda para, vamos mudar o estilo aqui também, a cor, né, para diferenciar. Em zero também, vamos mudar o fundo aqui para ficar diferenciado. Então, lembrando, 5.2 a gente deixou para carregar. Eu deixei marcado aqui também, ó. Então, 5.2 a gente põe o carregar e, ok?
Agora, então, ó, 5.1 eu ponho para salvar a receita e o 5.2 carregar a receita. Colocar nome, né? Como é que a gente vai colocar o nome do caractere? A gente vai, vou jogar ele para cá, vem elementos, vem entrada, então caractere numérico. Eu venho aqui em caractere numérico, abro ele aqui, vou colocar ele aqui, mudar o estilo aqui, né? Colocar ele transparente, deixa eu mudar a fonte aqui, colocar uma borda preta aqui e aumentar o fundo aqui, né? Ok, certo? Qual que vai ser a nossa leitura aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Para carregar, a gente vai usar o mesmo D500, né? Que a gente vai estar usando a memória que a gente determinou lá, que é a D500, né? Então, vou colocar aqui, ó. E não é a memória interna, é a memória do CLT. D500 e D500, ok? Quantos caracteres? Vou colocar 12 letras aqui, ó, para a gente colocar um nome até com 12 letras. Então, já está criado o meu caractere. Coloco ele aqui, ó. Vou colocar aqui um texto aqui também. Vem texto aqui. Clicar aqui. Vou colocar assim, ó. Nome da receita. Receita. Ok? Centralizar. E colocar em negrito. Vou colocar ele em transparente aqui para não ficar com relevo aparecendo. Então, o nome da receita. Então, aqui a gente vai digitar o nome, né? Feito isso, a gente vai fazer o quê? Colocar um display para aparecer o que a gente digitou ou quando for preciso. Então, a gente vem em display character, certo? Dado display, então a gente vai pegar um display character, que vai ser só para leitura. Esse daqui, né? Que vai ser os mesmos, meu D500, que é o endereçamento. Começou a leitura, a gente coloca só no primeiro aqui, D500. Vou, vou manter o estilo aqui, mudar a cor aqui, só para diferenciar, para ficar uma cor diferente aqui, para a gente, perfumaria, aí depois é trabalhada, né? Quantos caracteres a gente precisa? Vamos colocar os 12 também. É as 12 letras que a gente vai digitar lá, certo? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V para colocar os caracteres aqui, certo? Agora falta a gente colocar os nossos valores aqui, né? Falta o número da receita, né? Qual que vai ser o número da receita? Que a gente vai usar uma entrada numérica com um comando interno também. Então, vamos colocar uma entrada numérica, colocar ele aqui, né? Mudar o estilo aqui deixar em negrito, e vou usar uma cor aqui vermelha, né? Para diferenciar. Pegar o texto aqui para aumentar um pouquinho, ok? Meu endereçamento, né? Tem a minha memória interna, né? Que eu vou fazer o seguinte, vou pegar o meu comando RCPMO, porque ele é um comando interno de receita. Então, eu vou pegar esse parâmetro interno para ele chamar aquela tabela que a gente criou lá. Dou um Enter aqui, né? Limitamos ela em 50 receitas, né? Vamos fazer uma limitação aqui de 50 receitas. E, por enquanto, é isso. A parte de formato da receita, né? Vou criar aqui, ó, dar um Ctrl+C, Ctrl+V para a gente colocar aqui, mudar o escrito para número da receita, né? Então, vamos dar para número, né? Número da receita, certo? Vou colocar aqui para cima para dar uma separada aqui. E aqui a gente vai carregar a receita, certo? Agora, tá faltando o quê? A gente colocar os parâmetros, né?
Já criamos o número da receita, colocamos um parâmetro interno RCP-MNO. Vamos criar uns 6 bloquinhos aqui de receitas, né? Tipo, poderia ser seis variáveis, né? Então, eu pus a partir da ID 506. Eu gosto sempre de colocar de dois em dois para não ter conflito de variáveis aqui, né? Mas fica a critério do pessoal aí. Então, aqui 506, porque a cada um registrador ocupa duas letras. Para ter uma folga, não ter conflito de escrita, eu decidi colocar a partir da D 506. Então, eu venho aqui, ó, vou pegar uma entrada numérica, colocar aqui, abrir ele aqui, ó, mudar o estilo dele, né? Vou colocar ele uma cor escura aqui e pegar uma fonte laranja aqui, né? A gente, texto, vou aumentar ele aqui, a fonte dele. A limitações seria, se fosse um tempo, uma temperatura, a gente colocaria o limite, mas aqui é para mudar, mostrar o parâmetro sendo alterado mesmo, né? Então, a partir do quê? Da minha D 506, ok? Vou ler e escrever, né? Então vou colocar nas duas aqui, D 506, ok? Vou colocar 6. Eu dou um clique aqui com o direito com ele marcado, vou escolher a opção duplicar. Eu quero duas colunas com 3 linhas, né? Vou aumentar aqui a minha fonte aqui, ó. Vou aumentando e testando, né? Offset, vou colocar de dois em dois, então ele vai pular de D506, 508, 510 e 512, né? Dou um OK aqui, ó. Ah lá, ficou um pouquinho espaçado. Se eu der um Ctrl Z, eu refaço e quero aumentar minha fonte. Então, eu venho aqui, ó, marco ela, clico com o direito, duplicar, e vou aumentar um pouquinho o espaço na vertical e um pouquinho o espaço na horizontal, ok? Dou OK, beleza. Então, aqui eu tenho 6 parâmetros distintos. Eu posso colocar o nome depois só para a gente testar, né? Então, aqui, ó, é a minha 506, minha 510, aqui seria a 508 do lado, né? Então, é pulando de dois em dois, que seria aquele offset que a gente marcou, né? Essa aqui já é 514, né? Então, vamos para os testes, né? Ver se ele realmente vai alterar o parâmetro, né? Vou vir aqui em projeto, vou fazer uma simulação offline, né? Deixa eu minimizar aqui. Então, aqui, ó, o que que a gente vai fazer agora? Vou criar um nome da receita, um exemplo, uva, né? Seria uma batelada de uva, por exemplo, né? Se fosse receita um, vou criar aqui o parâmetro 5, o parâmetro 5, vou colocar parâmetros distintos, 4, aqui 6, aqui 3 e aqui 1, ok? Vou salvar a uva com esses parâmetros na receita um, clicar e salvar. Vou mudar agora para a receita 2. Clicar aqui, vou mudar a escrita aqui, laranja. Laranja, ok. Receita 2. Vou mudar aqui o parâmetro para 7. Poderia ser tempo, temperatura, o que for necessário do processo lá, né? O importante é mudar a variável, né? Vou colocar aqui 7 novamente, né? Só para a gente ver alterando os parâmetros, né? E 7. Vou salvar de novo, né? Então, detalhe, né? Eu tô aqui, eu tô trabalhando com esses parâmetros, eu quero alterar para a receita um, dou Enter e carregar a receita. Ela foi para a uva e alterei todos os meus parâmetros, não salvei. Vim aqui para a receita 2, dou Enter, carrego ela. Ela vai lá chamar a laranja. Assim, a gente colocou 50 receitas com a D506, D508, D510, D514 e assim de dois em dois, a gente vai criando uma tabela ali, um bloco de receita alterando os parâmetros, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Receita ajuda muito na parte de operação, né? Principalmente o operador não ficar dando setup na máquina, e uma vez que ele salvou
os parâmetros aqui é muito mais fácil, né? Ele, ele ter salvo aqueles parâmetros ali, para não ficar perdendo tempo de marcar parâmetro, parâmetro. Às vezes a máquina tem mais de 50 parâmetros, isso atrapalha muito, né? E mais para frente eu vou colocar um vídeo aí para ensinar vocês como que a gente criar, tipo assim, chamar a tabela de receitas mesmo, né? Para ele não ter que ficar marcando o número, tipo assim, qual que é o número? Ah, é uva, laranja, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para todos.